Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai direto ao ponto, sabe? Vamos analisar uma ideia que, olha, quase todo mundo tem sobre o que realmente é a igreja. E a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa aí. Precisa mesmo estar num lugar específico para ser igreja? Olha, para muita gente a resposta parece óbvia. Claro que sim. A igreja é aquele lugar que a gente vai, né? Um endereço com um CEP e tudo. Mas será que essa ideia se sustenta mesmo? Vamos dar uma olhada. Pensa rápido. Quando alguém fala igreja, o que vem à cabeça? Para a maioria de nós, a imagem é essa, não é? Um prédio, às vezes com uma torre, uma cruz, lá dentro tem os bancos, o altar. É quase automático. Essa é a imagem cultural que a gente construiu. Mas a pergunta é, será que essa imagem bate com a ideia original? Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o conceito, o melhor caminho é sempre ir na raiz, na origem da coisa. A chave para desvendar esse mistério todo está no significado original da palavra. E essa palavra é eclésia, que vem lá do grego. E o mais interessante, o ponto que vira o jogo aqui, é que o significado dela não tem nada a ver com prédio, com tijolo, com construção. Eclésia significa a assembleia, ou, indo um pouquinho mais fundo, os chamados para fora. Ou seja, está falando de gente, de um grupo de pessoas que foi chamado para se reunir, um povo com um propósito. E essa ideia se encaixa, assim, perfeitamente com o que o próprio Jesus disse naquele momento tão importante. Quando ele fala, edificarei a minha igreja, ele não estava apresentando uma maquete, um projeto de arquitetura, de jeito nenhum. Ele estava falando sobre formar um povo, uma comunidade. A construção era de pessoas, edificadas na fé. Então, chegamos no ponto principal. E olha, isso aqui é uma mudança de perspectiva gigante, hein? O conceito original lá da Bíblia é super claro. Igreja são pessoas, vidas conectadas. Não tem a ver com tijolo e cimento, não tem a ver com parede. Beleza, mas isso leva a gente para outra pergunta super importante. Se a igreja não é o prédio, então, onde é que Deus mora? E é aí que a coisa fica mais interessante. Vamos ver como a nova aliança, inaugurada por Jesus, muda tudo de lugar, de uma forma radical e, sinceramente, maravilhosa. Dá uma olhada em como essa transição fica clara aqui. Na antiga aliança, a presença de Deus estava de forma simbólica concentrada ali no templo físico. Era como uma sombra, uma figura do que ainda estava por vir. Aí vem a nova aliança e acontece uma coisa extraordinária. A morada de Deus literalmente muda de endereço. Ele passa a morar dentro das pessoas, dentro de quem crê, através do Espírito Santo. O livro de Atos, por exemplo, deixa isso bem claro com todas as letras. A ideia de que o Deus que criou o universo inteiro poderia ser contido dentro de 4 paredes feitas por mãos humanas, essa ideia é totalmente descartada. A presença dele é muito, mas muito maior que qualquer construção. E aí o apóstolo Paulo vem e deixa a coisa ainda mais pessoal, mais direta. Ele joga essa pergunta no ar para os cristãos de Corinto. Uma pergunta que ecoa até hoje, né? A casa de Deus não é mais um lugar lá fora para onde a gente vai. É uma realidade aqui dentro, que a gente carrega. Tá bom. Então, se a igreja são as pessoas e Deus mora nelas, como é que isso funcionava na prática, no dia a dia? Para entender isso, vamos dar uma olhada em como os primeiros cristãos, os primeiríssimos seguidores de Cristo, viviam essa fé. A realidade deles, gente, era muito diferente do que a gente imagina hoje. Eles não tinham templos, não tinham catedrais, nem prédios próprios para isso. A fé acontecia de um jeito orgânico, simples. E o foco era total nos relacionamentos, na comunidade, uma comunidade de verdade. O livro de Atos dá uma palhinha para a gente de como era essa vida em comunidade. Eles estavam sempre juntos, aprendendo e partindo pão. Onde? Está escrito ali, de casa em casa. A comunhão, que é um momento tão central da fé, acontecia no lugar mais íntimo e pessoal que existe, que é a casa de alguém. E o Paulo, nas cartas dele, bate nessa tecla várias e várias vezes. Ele não manda um abraço para o pessoal do prédio da igreja de Roma. Não, ele manda saudações à igreja que está na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. A identidade daquela comunidade estava totalmente amarrada às pessoas e às suas casas. Vamos em frente, então, para a ideia que, olha, amarra tudo isso de um jeito definitivo. Se o templo não é um prédio de pedra, o que ele é, afinal?
A Bíblia usa uma metáfora que é, ao mesmo tempo, super poderosa e muito bonita para explicar isso. E a metáfora é essa. Cada pessoa que crê é como se fosse uma pedra viva. Pensa nisso. Não uma pedra morta, fria, parada, mas uma parte viva, que pulsa, que faz parte de uma construção muito maior. E aqui a gente vê a conclusão dessa imagem. O apóstolo Pedro explica que juntas, todas essas pedras vivas estão sendo edificadas, formando uma casa espiritual. É uma construção coletiva, uma construção viva, onde cada pessoa é um tijolinho essencial. E tudo isso sendo construído sobre um único fundamento, que é o próprio Cristo. Ok, vamos só juntar as peças e resumir o que a gente viu até agora para ficar tudo bem claro. Primeiro e mais importante de tudo, igreja é gente, não prédio. Segundo, a casa de Deus mudou. Hoje, ele mora em nós e não mais em templos feitos de pedra. Terceiro, a presença de Jesus acontece onde há comunhão no nome dele, não importa o endereço. Quarto, a história mostra isso. A primeira igreja se encontrava nas casas. E, finalmente, a grande virada. O templo de hoje é espiritual. Nós somos a casa de Deus. Portanto, a grande virada de chave, a conclusão de tudo isso que a gente conversou é essa. Igreja não é um lugar para onde a gente vai. É uma identidade que a gente carrega. É o que a gente é. E para fechar, fica essa reflexão profunda do próprio Jesus, que muda completamente o nosso conceito de adoração. Não é sobre estar num lugar específico ou num lugar sagrado. É sobre uma condição do coração. A verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade. Não importa onde a pessoa esteja. No fim das contas, a pergunta mais importante não é onde a gente vai à igreja, mas sim como a gente é a igreja, a todo momento.